Autoconhecimento nas mãos de um julgador de si mesmo é arma. Esse conteúdo é um convite para que você pare imediatamente de se julgar e principalmente de usar tudo que você tem recentemente descoberto sobre você, o seu autoconhecimento, como ferramenta de autojulgamento e como ferramenta de autolimitação, de definição de si mesmo. Então imagina que você mora com alguém e essa pessoa o tempo todo fica na crítica de você. O tempo todo apontando que você está fazendo tudo errado, o tempo todo condenando as suas ações, as suas atitudes, o tempo todo apontando que o que você fez deveria ter sido feito de forma diferente, pegando muito pesado com você. Como você se sentiria? Como ficaria o clima daquele ambiente? Tem espaço? Tem permissão? Tem campo de mudança nesses ambientes? Então, imagina como o seu corpo se sente nesse exemplo, nesse lugar, quando você fica julgando o seu corpo o tempo todo, né? Imagina como o seu ser espelha para você se você fica condenando suas atitudes o tempo todo e se julgando o tempo todo. Então, o auto-julgamento é uma maldade tão grande consigo mesmo, é uma maldade tão grande que você está colocando no planeta Terra, está colocando nas relações. Quantas vezes você pega tão mais leve, consegue ter mais gentileza, perdoar mais, é, e ter mais permissão mesmo, mais acolhimento com as pessoas, com os erros das pessoas, né? Com as tentativas e erros das pessoas do externo e não tem essa mesma gentileza e o mesmo acolhimento com você. É, autoconhecimento é bem importante e bem relevante, né, para nós. Só que eu percebo que quantas pessoas às vezes vão para uma sessão de terapia, vão para uma sessão de astrologia, vão para uma sessão de tarô, vão para uma sessão de regressão de vidas passadas e tudo isso. E aí pegam aquela informação que foi vista, que foi revelada, e começam a usar aquela informação descoberta como mais um item da listinha de defeitos, da listinha de coisas terríveis, da listinha de sombras, né? Mais um item para usar como auto-julgamento. Então, quanto às vezes o autoconhecimento vira, sabe, esse chicotinho de condenação. É, é preciso estar livre com tudo aquilo que você vê para que você não entre na anticonsciência do autoconhecimento. E como que a gente faz para ficar livre com tudo aquilo que a gente vê? É basicamente um olhar neutro, que é o olhar do interessante ponto de vista, né? Um olhar neutro sobre aquilo que eu estou vendo, porque enquanto eu ainda estou valorizando mais um ponto positivo sobre mim e condenando esse ponto negativo, enquanto eu ainda estou fazendo essa diferenciação dos meus aspectos, eu ainda não estou livre com aquilo que eu estou vendo. Eu ainda estou num lugar de auto-julgamento com as minhas partes, com essas peças que vão sendo reveladas para depois serem integradas. Então, se eu tô falando sobre mim mesma aqui para vocês e de repente eu falo, nossa, poxa, eu tenho uma coisa que é muito legal, que eu sou uma pessoa extremamente amorosa, carinhosa, acolhedora, parará. Aí o tom da minha voz, né, relatando isso é de orgulho, é de, né, dedicação, uma coisa gostosa. Então é como se eu valorizasse isso. Aí de repente eu vou falar para vocês, poxa, mas tem um lado meu, né, que nossa, eu me descubro tanto, tão perfeccionista às vezes e tal. Às vezes as pessoas vão relatando coisas sobre si mesmo e até a postura corporal muda, até o tom de voz muda, vai indo para aquele pesar, para aquela coisa de nossa, como eu sou terrível, nossa, olha que aspecto perverso em mim, né? E aquilo vai sendo carregado de auto-julgamento. Então, como seria, até se você pudesse falar para você, para o outro, numa terapia, aspectos que você vai descobrindo sobre si mesmo no mesmo tom, sabe? Numa mesma tonalidade, numa mesma energia de neutralidade daquilo que está te aparecendo, né? Por que que algo é considerado bom e algo é considerado ruim em você? Por que você não pode usar tudo e convergir tudo para melhorar ainda mais, para criar mais, né?
que é o caminho da iluminação, é o caminho da união, unidade. Quando você fica livre com tudo aquilo que você vê em si mesmo e no outro, né? E assim não se separa mais por essas partes. Essas partes podem ser integradas, acolhidas e integradas e não descartadas. Então vamos usar um exemplo bem prático assim para isso ficar fácil de entender. Eu vou pegar essa coisa do perfeccionismo, né? Se eu descubro isso sobre mim mesma e eu fico querendo me livrar imediatamente daquilo, nossa, como eu percebi que eu sou isso. Então, ai meu Deus, como que eu vou fazer para me livrar disso? Como se eu tivesse um asco, né, daquilo. É muito mais difícil criar mudança quando eu rejeito essa parte minha, quando eu excluo um aspecto meu. Você não consegue mudar aquilo que você não integra. Você não consegue mudar, melhorar, lapidar um aspecto que você está tentando se livrar. Sem acolhimento, não existe transformação verdadeira, porque o caminho da exclusão é uma ilusão. Você acha que você está trancando essas partes suas feias e terríveis em gaiolas, como se fossem animais a serem maltratados mesmo, acreditando que aquilo não vai mais voltar, que aquilo, não, beleza, tá resolvido, e você vai trancando, vai trancando. Só que mais dia ou menos dia, essa informação ela volta para você, porque ela não foi resolvida, ela não foi integrada, ela só foi excluída, né? E é uma falsa sensação de resolução, mas aquele conteúdo ainda permanece no seu campo e ainda arrastado, como a gente chama no Access, para o seu exoesqueleto, que é um conteúdo que você acha que não vai dar conta de lidar, acha que não tem ferramentas ou consciência necessária para lidar e começa a arrastar aquilo para fora de você. E isso é uma ilusão. Então, é momento de pegar suas chaves da consciência, abrir essas portas, essas gaiolas, prisões que você usou para trancar isso que você chama de sombra, isso que você chama do seu pior lado, né? Trazer esses animaizinhos maltratados para você cuidar, para você dar banho, para você amar, para você acolher na sua casa, para você olhar, sabe? Olhar para essas partes suas e dizer assim: eu vejo você. Oi, parte minha. Oi, terrível defeito. Eu vejo você. Eu recebo você. Eu acolho você. Sabe? Cuidar de tudo isso, tratar de tudo isso. E aí sim você pode transcender a partir disso. Então eu não estou dizendo para você que acolher é se conformar, que isso nunca vai mudar. Mas acolher é fazer esse primeiro estágio da integração, né? Que é o olhar, que é o cuidar, e aí depois aquilo vai fazendo parte de você, como se você fosse assumindo que de fato você é aquilo, ok, olha, eu me comporto assim às vezes, é isso sou eu. Mas isso sou eu também. Isso não me define. Isso não é nem bom nem ruim. Isso não é maravilhoso e nem terrível, perverso. Isso é só o que é. É só eu. Nossa, uma parte minha. Tá aqui. Oi, parte minha. Sabe? Eu vejo você. E aí você vai reconhecendo aquilo, sabe? Vai integrando aquilo e vai transcendendo e vai iluminando a partir da conscientização de que você não é nada, porque você não pode ser definível como um ser infinito. Aquilo é uma parte sua, aquilo é um aspecto seu, e tudo bem, ele tá aí, ele é uma ferramenta, você pode escolher continuar usando isso ou não, né? E como ser infinito, tudo está dentro de você, você é tudo. Tudo de bom, tudo de ruim, tudo de luz, tudo de sombra, tá tudo dentro, tá tudo disponível. E aí sim, você usa aquilo que se requer naquele momento, né? E como um ser consciente sempre vai buscar a melhoria, a expansão. Então não precisa ficar com receio de acolher e se acostumar com aquilo, né? Você vai acolher para poder transcender. Então, esse é o primeiro espaço, né? Que a anticonsciência do autoconhecimento cria, que é usar a descoberta sobre si para se condenar, para se julgar. Entendido isso, a gente precisa falar de um outro espaço também, que é usar o autoconhecimento para limitação e para autodefinição. Então, isso é bem comum com astrologia, com numerologia, com aspectos de análise corporal, com perfis sabotadores, com tendências suas. Isso é bem comum, porque
muitas pessoas, elas vão receber aquela informação sobre si e vão travar naquilo, acreditando que saber sobre si é se definir, é se encaixotar e é se rotular. Então, se eu me coloco, né, como uma sagitariana, com o Mercúrio retrógrado, com a Lua em Áries e com, né, com todos esses aspectos, e a numerologia é tal, e se alguém analisasse o meu corpo, eu seria assim, e tem esse aspecto, e tem esse aspecto, né? Se eu vou conhecendo essas partes minhas e dizendo, ah, então tá bom, então é isso, eu me comporto assim porque tem a Lua em Áries, né? E eu decreto aquilo, eu vou usar esse autoconhecimento para me definir, para me limitar. Então, eu não vou conseguir transcender para esse espaço de iluminação, para esse espaço do ser infinito, do ser consciente que inclui tudo, porque justamente vai ter essa categorização do que eu sou. E aí eu posso acreditar ou ser levada a acreditar de que eu não posso ser tudo, porque eu sou isso, né? Então eu não posso ser geminiana, porque eu sou sagitariana. Eu não posso ser uma lua em câncer, porque eu sou lua em Áries. Eu não posso ser o número 7, porque eu sou o número 3. Eu não posso ser assim, porque eu já me defini assim. Então, aquilo vai condensando, vai finitando, né? O seu comportamento de forma que você vai até entrando num sistema de comportamento automático, condicionado, achando que é só dessa forma que é possível que você se comporte. Então, sabendo disso, se eu não usar mais esse autoconhecimento, nem para me definir e me rotular, a fim de nunca mudar, a fim de nunca transcender, a fim de nunca explorar todas as possibilidades. E se eu não usar mais esse autoconhecimento para me condenar, né? Julgar e condenar, me diminuir. Então aí sim eu estou na consciência do autoconhecimento. A consciência do autoconhecimento é autoamor, é autovalorização, é gentileza, é 5 elementos da intimidade comigo mesma. É honra, é permissão, é confiança, é vulnerabilidade, é gratidão. É ir descobrindo, é ir estudando si mesmo, né? Como o universo que você é. Saber que existem mistérios aí dentro desse universo. Saber que tem coisas sobre si que talvez você nunca tenha descoberto, nunca tenha estudado, nunca tenha visto com um olhar tão detalhado, né? Então você vai aprofundando, né, nesse autoestudo de si poxa, e vai se iluminando mesmo a partir disso. E vai com gentileza tecendo essas pecinhas de você. É, isso me lembra muito a coisa do Tantra, eu sempre falo sobre isso. A palavra Tantra, ela representa tecer. O Tantra fala sobre tecido, né? É um tecer de partes. O Tantra, ele não exclui nada. Ele não exclui você, seu corpo, seu sexo, o que você pensa, a sua sombra, nada. O Tantra quer incluir tudo. O Tantra quer colocar tudo a serviço, quer colocar tudo no caminho da iluminação. Então a palavra significa esse tecer. E eu acho isso tão poético, eu acho isso tão bonito, esse lugar de ir pegando essas pecinhas suas que você tem rejeitado, esses lugares que você tem achado é, que é o pior de você, o seu pior lado, né? E vai chamando, e vai convidando, e costurando, e fazendo esse grande tecido de você, do seu ser, né? Onde nada mais precisa ser oculto, onde nada mais precisa ser excluído. E a grande transformação que isso te traz é que quando você fica livre para olhar para si mesma, para si mesmo, olhar para todas essas partes de si, já nessa teia, nessa costura, nessa construção de unidade, o outro que chega para você apertando os seus botões, apontando esses seus lados, né? Considerados mais ruins, você tá tão livre com aquilo, você já vê com tanta clareza aquilo, que nada mais pega você com tanta intensidade. Então, se alguém chega para você e diz, nossa, como você é isso? Ok, nossa, sim, sou, eu já vi.
tá visto. Então, esse lugar do está visto, né? O lugar do autoconhecimento com essa conscientização é um lugar de tanta potência, de tanta liderança de si mesmo, liderança da própria vida, porque chega qualquer fulano apontando para você alguma parte sua e você diz: sim, isso tá visto. Eu já tô trabalhando nisso, né? Eu já tô reconhecendo isso, já tô lidando com isso. É diferente de quando alguém vem e aponta algo para você e você fica em choque. Não, pelo amor de Deus, porque eu não sou isso, negando muitas vezes aquilo, né? Isso ainda é não estar livre com você mesmo, com as suas partes, com os seus aspectos. Tanto a liberdade de dizer sim, é real, isso faz parte de mim, está aqui, né? Eu acolho essa parte minha, ou também para dizer não, você está enganado, né? Eu já superei isso aqui não sou eu, isso aqui pode ser você vendo isso em você, né? Mas de fato isso aqui não está mais em mim. Mas ter essa segurança, né? E essa liderança, saber tanto sobre si mesmo que você não vai mais permitir que um outro nessa energia do abuso, eu tô falando, né? Nessa energia de ataque mesmo. Que esse outro entre, né, no seu campo e diga quem você é. Para que você seja líder o suficiente da sua vida, do seu corpo, da sua energia, do seu campo, para que o outro nunca mais precise dizer ou te convencer aquilo que você é ou aquilo que você não é, porque você está segura com tudo, porque você se estudou, porque você sabe quem é você. E saber quem é você não é a sua listinha de qualidades, e muito menos a sua listinha de defeitos, porque o quem você não é uma palavra, não é uma frase, não é uma definição. O quem você é um espaço, e é um espaço muito maior do que você imagina. E é um espaço que cabe muita coisa dentro. Muitos aspectos cabem dentro de você. Você não pode ser limitado por uma parte disso. Você é grande e você é muito maior do que você imagina. Então, por favor, para de se julgar. Um beijo para você.